Olá, eu sou Ana Lúcia Cosanara e hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de eletrônicos por crianças. O que acontece com as crianças com autismo? Qual é o comportamento mais comum das crianças com autismo quando elas utilizam os eletrônicos? As crianças com autismo gostam muito de repetição, como todo mundo já sabe. E aí elas selecionam alguns vídeos favoritos e ficam repetindo sempre aqueles mesmos vídeos como se fosse um comportamento estereotipado. Em geral, as crianças não assistem os vídeos até o final. Elas escolhem sempre os mesmos, assistem um trecho que provavelmente seja prazeroso para elas por algum motivo, porque tem alguma cena divertida, e repetem aquele mesmo vídeo algumas vezes para ter esse mesmo prazer em assistir várias vezes a mesma cena. Muitas vezes nós observamos que as crianças utilizam esses vídeos, assistem esses vídeos em línguas que não são as maternas, não são as línguas utilizadas na casa, nem as mais comuns da família. Por exemplo, aqui no Brasil tem crianças que veem o vídeo em russo ou em chinês, enfim. O que a gente acredita é que elas fazem isso para eliminar o efeito da comunicação do vídeo, porque elas realmente ficam assistindo o vídeo de uma forma estereotipada, repetindo várias vezes o mesmo e desconsiderando os padrões de comunicação do vídeo. Então, quando ela vê o vídeo em outra língua, é como se fosse um ruído de fundo, que por estar em outra língua fica totalmente desconsiderado. Em 2016, a Academia Americana de Pediatria lançou algumas premissas orientando os pais nos Estados Unidos sobre o uso de eletrônicos. Até os 2 anos que elas não utilizem e não tenham contato nenhum com eletrônicos. Isso a gente já estranha, porque muita criança com 1 ano e meio hoje em dia até sabe desbloquear o iPhone. A partir dos 2 anos, entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora de eletrônicos por dia. E a partir dos 6 anos, é orientado que os pais julguem a quantidade de tempo que aquela criança pode assistir e claro, supervisionem o conteúdo. Hoje em dia a gente tem ótimos conteúdos educativos que são adequados para as crianças das diversas faixas etárias, enfim. Só que há um problema. As crianças do espectro do autismo preferem os vídeos em relação aos brinquedos. Então, quanto mais elas são estimuladas por esses vídeos, que são atividades mais passivas, pouco interativas, enfim, quanto mais elas assistem os vídeos, menos elas se interessam por brinquedos. O brinquedo, a gente precisa fazer coisas com o brinquedo para ele se tornar divertido, para a atividade ser prazerosa. Então, como a criança com autismo ainda não tem repertório de brincadeiras, o eletrônico causa uma sensação muito melhor do que os brinquedos. Então imagina uma criança que ainda não sabe brincar simbolicamente, que só sabe girar a rodinha do carrinho, observar as rodas, coisas mais repetitivas, girar peças, fazer barulho com peças para se autoestimular, enfim. Essas crianças, quando estão expostas aos vídeos, é óbvio que o vídeo é muito mais legal do que os brinquedos. Fora isso, o que nós observamos nas pesquisas hoje em dia é que apesar da programação da internet apropriada para as crianças, da televisão, enfim, super apropriadas, educativas, coloridas, tudo que se pode proporcionar de bom em relação ao estímulo, apesar desse estímulo ser adequado, quando uma criança está ligada num iPad ou na televisão, enfim, a interação da criança com o adulto se reduz em 75%. Criança-adulto e adulto-criança. Então, a criança fala, tenta se comunicar, não só do ponto de vista verbal, mas também não verbal, tenta se comunicar 75% a menos com o adulto, e o adulto da mesma forma. Como a criança está lá ligada e pouco interativa naquele momento, o adulto também
tem uma redução da sua comunicação com a criança em 75%. Se a gente pensar em crianças neurotípicas, 75% de redução em comunicação é muito, já sobra só 25%. Se você pensar em crianças do espectro autista, que já tem uma porcentagem de comunicação muito menor do que as crianças neurotípicas, quando você reduz isso em 75%, a gente, quase que elimina os processos comunicativos da interação. Então, realmente, hoje, nos processos terapêuticos, a gente não indica a utilização de eletrônicos e também em casa a gente sempre solicita para que as famílias não utilizem, a não ser em casos de exceção. Se as crianças usam nas exceções e você abre mão de algum tempo a mais no dia, isso acaba se tornando às vezes 2, 3 horas, que muitas vezes é o período que a criança tem disponível com aquela família, fora o período escolar e o período das terapias. Então, a gente realmente usa como critério de exceção e não regra. Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo!